Mensagem do dia, com o pastor Marcelo Gomes. Evangelho de Marcos, 4º capítulo, nós vamos ler a partir do verso 35. Diz assim a palavra do Senhor. Naquele dia, ao anoitecer, disse ele aos seus discípulos: Vamos para o outro lado. Deixando a multidão, eles o levaram no barco assim como estava. Outros barcos também o acompanhavam. Levantou-se um forte vendaval, e as ondas se lançavam sobre o barco, de forma que este ia se enchendo de água. Jesus estava na polpa, dormindo com a cabeça sobre um travesseiro. Os discípulos o acordaram e clamaram: Mestre, não te importa que morramos? Ele se levantou, repreendeu o vento e disse ao mar: Aquiete-se, acalme-se. O vento se aquietou e fez-se completa bonança. Então perguntou aos seus discípulos: Por que vocês estão com tanto medo? Ainda não têm fé? Eles estavam apavorados e perguntavam uns aos outros: Quem é este que até o vento e o mar lhe obedecem? Louvado seja Deus pela sua palavra. Nós somos parte de uma geração que eu diria se caracteriza por ser bastante crédula. Houve um tempo na história em que, principalmente nos ambientes intelectuais, tentou-se romper com a fé e as convicções dela advindas, a fim de que o ser humano pudesse encontrar a real liberdade no estudo, na educação, na ciência, sem dar muita bola para essa coisa de espiritualidade, fé, crença, etc. Mas o fato é que esse tempo passou e o ser humano continua crédulo. As pessoas acreditam. Acreditam em tudo. Acreditam nas outras pessoas, acreditam em promessas, acreditam em ideologias, acreditam em superstições. Pessoas cultas, estudiosas, graduadas, pós-graduadas, que acreditam em amuletos, em badulaques, em rituais de solução para problemas específicos. Mesmo na igreja evangélica, chamada evangélica, nós acreditamos em tanta coisa tão interessante, que determinada quantidade de vezes em que oramos pode resolver um problema. Que se acrescentarmos à oração um copo com água, um badulaquezinho, ou um jeito de encerrar as coisas, aquilo que nós estamos pretendendo vai se concretizar. Contudo, por mais que nós sejamos crédulos, todos nós começamos a enfrentar grandes dificuldades quando o assunto é crer realmente em Deus. Porque eu consigo crer que se eu fizer alguma coisa, conforme manda uma cartilha, eu vou conseguir o que eu quero. Mas quando me mandam crer em Deus e confiar nele e descansar nele, aí eu começo a encontrar problemas. Me parece que é uma questão de permanecer ou não permanecer no controle ou na pretensa situação de controle da vida. Alguma coisa na fé me faz pensar no que as ciências psicológicas chamam de transtorno obsessivo compulsivo. Eu não sei se alguém aqui sofre dessa doença. Certamente todos aqui conhecemos alguém que sofre dessa doença. Transtorno obsessivo compulsivo consiste de uma necessidade que a pessoa tem de controlar o seu mundo de modo a conferir-lhe segurança através de ritos repetitivos. O sujeito acorda 15 vezes à noite para verificar se a porta está trancada. Lava a mamadeira da criança antes de pôr leite 30, 40 vezes. Faz uma série de processos padronizados, repetitivos, para garantir que tudo saia como precisa sair.
Transtorno obsessivo compulsivo é coisa de gente neurótica, que se sente insegura e que transfere para esses pequenos processos a sua necessidade de segurança. O neurótico nunca se sente seguro, mas enquanto ele repete processos, ele se distrai de sua insegurança e consegue projetar as suas dificuldades um pouquinho mais para frente. A gente traz isso para o campo da fé. Então eu imagino que orando uma quantidade de vezes, fazendo de determinada forma, contribuindo financeiramente, ou o que quer que peçam de mim, eu estou garantindo a realização das necessidades que eu tenho. E que as coisas vão funcionar do jeito que eu preciso que elas funcionem. Pastor, o que é que eu preciso fazer para restaurar o meu casamento? O que é que eu preciso fazer para a minha empresa voltar a dar certo? O que é que eu preciso fazer para me livrar dessa doença? Eu quero um ritual, eu quero um processo, eu quero alguma coisa que me resolva o problema e ainda por cima me permita continuar sentindo-me no controle. Por isso uma pessoa consegue crer numa pedra em cima da mesa de centro, mas não consegue confiar no Senhor. Porque sobre a pedra eu exerço controle. E sobre Deus. Como é difícil crer em alguém que tem vontade própria. E pode, inclusive, olhar para mim e dizer não. Então eu sou crédulo, desde que eu possa continuar sentindo que quem operacionaliza sou eu, que quem está no controle sou eu. Agora, reconhecer Deus na minha vida é muito difícil, porque aí o controle está com Ele. E aí Ele tem essa mania de dizer, não, você pode passar por isso sim. Lá na frente você vai entender por quê. Não, eu não vou dar isso que você está pedindo, não é bom para você. Não vou solucionar esse problema seu. Como não lembrar aqui do apóstolo Paulo, pedindo por 3 vezes a Deus que lhe tirasse um espinho na carne. E a palavra de Deus para ele foi, a minha graça te basta. Paulo, na vida tem coisas que acontecem de graça. De graça você tem a solução do seu problema, de graça você fica com ele ainda. A minha graça é que te basta, a minha graça é que guia você em todos os passos da vida. Eu é que estou no controle. Por isso eu consigo crer em tantas coisas, mas tenho dificuldade de crer em Deus. Ainda mais crer no Deus de Jesus. Porque se crer num Deus pessoal, com uma vontade soberana já é difícil, crer no Deus de Jesus é mais difícil ainda, porque aí significa reconhecer nesse Deus o Deus que se dispõe a deixar seu filho caminhar rumo à cruz. Essa renúncia do eu, que é tão importante na fé em Deus, e que é alguma coisa tão difícil para nós. Tomar a cruz e seguir. Dizer, Senhor, a partir de agora, não mais eu, mas o Senhor na minha vida. Está aí a dificuldade. Na fé supersticiosa, eu estou no controle. Eu decido o que eu quero ou não quero fazer. Quantas vezes eu vou participar da campanha, quantas vezes eu não vou participar, eu estou no controle. Eu sei o que eu quero. E eu só vou parar de buscar quando eu tiver o que eu quero comigo. Mas na fé em Deus, Getsêmani, seja feita a tua vontade, não a minha. É muito difícil. Entregar, confiar, descansar. Por que é que eu estou falando sobre isso? Porque isso tem tudo a ver com o nosso texto. Primeiro pelo contexto. Deixa eu explicar rapidamente para você. Não quero te cansar, mas é interessante o que eu vou dizer. O texto que nós lemos é o primeiro texto de uma série de textos espetaculares. O Evangelho de Marcos é um evangelho muito objetivo. Primeiro capítulo, Jesus já faz milagres e no final do primeiro capítulo ele já é famoso. Capítulos 2 e 3, Jesus começa a ter problemas. No capítulo 2, principalmente, a religião se levanta contra o seu ministério. No capítulo 3, a família se levanta contra o seu ministério. No capítulo 4, Jesus conta umas parábolas que, ao que tudo indica, tem como objetivo dizer para os discípulos, é assim mesmo. No começo é difícil, mas depois a coisa engrena. É uma semente de mostarda que no começo não dá nada, mas depois dá uma hortaliça gigantesca. É o semeador que sai a semear e a semente vai caindo em tudo que é canto. Mas tem uma que cai na terra boa e começa a germinar. Então fiquem tranquilos. Reino de Deus é assim, não é sempre fácil. Às vezes é difícil, bastante difícil. Mas Deus está no controle. Aí quando chega esse final do capítulo 4, a partir do 35 e até o final do capítulo 5, Jesus começa a fazer milagres como quem quer dizer assim, vocês vão ver o meu poder agora. Então o primeiro milagre é esse, acalmar uma tempestade.
Na sequência, capítulo 5, vem um outro milagre. Jesus expulsa uma legião de demônios. Na sequência, ainda no capítulo 5, Jesus cura uma mulher que há 12 anos sofre de uma hemorragia. E aí no final do capítulo 5, na sequência da cura, Jesus ressuscita uma menina de 12 anos que estava morta. Poder sobre a natureza, poder sobre os demônios, poder sobre a enfermidade, poder sobre a morte. Esse é Jesus. Mas aí ele entra em Nazaré, capítulo 6, do primeiro verso ao verso 6. Entra em Nazaré. E aí você imagina, ele voltou em casa, deixou o melhor para o final, não é? Está em casa, onde é conhecido, onde cresceu. E aí o evangelho diz assim, de forma quase que melancólica, não pôde fazer ali nenhum milagre, exceto curar uns leprosos e dar vista a alguns cegos. Gente, se Deus curasse um leproso aqui hoje, se Deus desse vista a um cego aqui hoje, é o melhor culto da vida, não é não? Mas o evangelista diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre, é certo, tá certo, curou lá uns leprosos, deu vista a um cego, mas para quem esperava uma revolução no cosmos, foi nada demais. E o texto diz assim, não pôde fazer ali nenhum milagre por causa da incredulidade. Que coisa de doido. Jesus acalmou uma tempestade. Jesus libertou um endemoniado que tinha talvez algo em torno de 1000 demônios dentro dele. Até gordo estava. Jesus curou uma mulher que 12 anos sofria e já tinha passado pela mão de tantos médicos. Jesus ressuscitou uma menina que estava morta, todos viram, mas não pôde fazer nenhum milagre em Nazaré, porque as pessoas não acreditavam. Aí você pode dizer, mas era gente que não conhecia. Nazaré, gente que não conhecia? Mas é aí que entra o nosso texto, porque o nosso texto é sobre a falta de fé dos discípulos. Os discípulos entram com Jesus no barco. Vamos para o outro lado, ele diz. Os discípulos entram e Jesus vai tirar um cochilo. Vai dormir um pouco, afinal de contas estava cansado. Jesus está dormindo, uma tempestade vem. Estivemos em Israel esse ano e fizemos um passeio de barco no Mar da Galileia. Quando entramos no barco, dia lindo. No meio do mar, as nuvens fecharam em coisa de 3 minutos. É assustador de ver. Elas vêm de trás das colinas e de repente aparecem e estão lá e começa a chover, é uma loucura. Os discípulos não contavam com a tempestade. E estavam no barco porque Jesus mandou. Mas de repente vem uma tempestade horrível. E joga o barco de um lado para o outro, as ondas, o mar agitado, o barco começa a querer afundar. E o que é que Jesus está fazendo? Os discípulos viram os milagres do capítulo 1 de Marcos. Os discípulos viram os milagres dos capítulos 2 e 3. O capítulo 2, 1 a 12, a cura daquele paralítico. 3, de 1 a 6, a cura daquele homem com mão mirrada. Os discípulos viram tantas coisas. Eles não tinham dúvida sobre o poder espetacular que Jesus tinha. Mas quando chega esse ponto em que você precisa confiar e descansar, aí é que é complicado. Porque eu creio. O presbítero Mauro conta uma historinha deliciosa sobre fé. De um homem que cruzava uma linha esticada, um cabo de aço esticado, de um prédio a outro, 20 andares de altura, atravessava com uma carriola, onde ele levava de tudo. Então ele passou com a carriola levando um cachorro. Aí passou com a carriola levando um armário. Estou inventando aqui, né? Nem lembro o que é. Aí passou com a carriola levando uma bicicleta. E foi passando de um lado para o outro com aquela carriola, onde ele levava de tudo. Aí depois que ele já tinha dado inúmeras demonstrações de sua habilidade, ele perguntou para a multidão que olhava lá de baixo: vocês acreditam que eu posso levar qualquer coisa de um lado para o outro nessa carriola? O pessoal, acreditamos! Quem quer subir? Aí não tinha ninguém. Porque eu venho na igreja e digo, não, Deus tem poder, Deus tem poder. Deus pode me curar. Deus pode libertar, Deus pode fazer, Deus pode abrir portas, Deus pode, e é verdade, Ele pode. Mas aí quando vem o Espírito Santo e diz, ok, Deus pode tudo isso, mas agora você é capaz de entregar, confiar e descansar? Aí é que complica. Os discípulos viram tudo que Jesus era capaz de fazer.
Mas agora, no meio da tempestade, essa fé é colocada em xeque. E Jesus lhes pergunta: vocês ainda não têm fé? Vocês ainda não têm fé? É no meio da tempestade que a gente decide no que acredita mesmo. É quando as circunstâncias são desfavoráveis. Convicção é aquela certeza que a gente traz com a gente, que é suficientemente capaz de nos convencer, mesmo quando tudo ao redor diz o contrário. Isso é convicção. Convicção é aquela certeza que nós trazemos conosco e que é suficientemente forte para nos convencer, mesmo quando tudo diz o contrário. A tempestade veio e os discípulos se apavoraram. E Jesus dormia. Interessante, porque Jesus não é o primeiro dorminhoco da história. Que eu saiba, ele é o segundo dorminhoco da história. Tem um primeiro dorminhoco na história. Quem lembra dele? Diga o nome dele para mim. Jonas. Jonas é o primeiro que dorme numa tempestade. E quando vão chamá-lo, ficam indignados dele estar dormindo. Nós estamos lá, cada um de nós rezando ao nosso Deus, e você aí dormindo? Você não se importa de morrermos? Esse texto é extraordinário também por isso. Primeiro, pela diferença dos sonos. O sono de Jonas é o sono da fuga. É o sono de quem está tentando fugir dos seus problemas. O sono de Jesus é o sono da tranquilidade, de quem sabe que tudo está certo e seguro nas mãos do Pai. O sono de Jonas é culpa de Jonas. A tempestade que embala o sono de Jonas é culpa de Jonas. Jonas fora do centro da vontade de Deus. A tempestade que embala o sono de Jesus significa soberania de Deus. Jesus está no centro da vontade de Deus. E os discípulos que com ele estão no centro da vontade de Deus. Foi ele quem disse: passemos para o outro lado. Essa é uma das questões sobre as tempestades da vida. Uma coisa é quando nós temos convicção de estarmos no centro da vontade de Deus. Outra coisa é quando começamos a desconfiar que não tivéssemos desobedecido lá atrás, nada disso estaria acontecendo. Mas tem uma outra coisa interessante sobre esses dois sonos. A solução para a tempestade, no caso de Jonas, é jogar Jonas do barco. A solução da tempestade no barco dos discípulos é ter Jesus dentro do barco. Aleluia. Como é que resolve a tempestade de Jonas? Joga o Jonas do barco. Como é que resolve a tempestade com Jesus? Deixa Jesus no barco. Por favor. Não brinca com isso não. Porque eu preciso ter convicção de estar no centro da vontade de Deus e convicção da presença de Deus na minha vida. Essas são as duas aplicações mais óbvias que esse texto nos oferece. Primeira, que na hora da tempestade, da crise, da luta, do problema, da dificuldade, é preciso rever o caminho e assumir um compromisso com estar ou voltar para o centro da vontade de Deus. Porque se você está passando por uma crise, mas reconhece na sua crise que você vem, faz tempo, se comportando de forma rebelde, se afastando do centro da vontade de Deus, fazendo as coisas do seu jeito e tentando uma fé supersticiosa do tipo, eu controlo a minha vida e a minha fé me ajuda a resolver o que eu não consigo resolver, o fim dessa história não é bom para você. Voltar, arrepender, confessar, assumir compromisso de andar no centro da vontade de Deus. O caminho da obediência é um caminho de milagre. O caminho da obediência é um caminho de bênção. Estar no centro da vontade de Deus é estar no melhor lugar onde se pode estar. Os discípulos esqueceram disso. Eles estavam no barco por ordem de Jesus e esqueceram disso. E aí se desesperaram no barco. Quem sabe que está no centro da vontade de Deus passa pelo que tiver que passar. Porque se foi Deus quem me mandou fazer o que eu estou fazendo e agora está me permitindo essa luta, é porque no final tem vitória. Mas se eu estou achando que eu vim parar aqui porque sou um coração duro, rebelde, e eu vejo na minha história tudo que me trouxe até aqui, também não preciso me desesperar. Joelho no chão. Senhor, eu reconheço que até agora eu tenho conduzido a minha vida do meu jeito e talvez por isso eu esteja passando por todas essas lutas.
Mas também nisso o Senhor tem os teus propósitos, porque não fosse essa luta eu não estava reconhecendo aqui agora que estou ausente, que estou longe. Então eu quero começar um novo tempo agora. No meio da tempestade, eu quero começar um novo tempo. No meio da crise, eu quero começar uma nova história. No meio da crise, eu quero me apegar ao Senhor. No meio da minha dificuldade, eu quero aceitar a minha dificuldade como um processo teu na minha vida, onde eu sei que finalmente eu sairei vitorioso e o teu nome será glorificado. E a segunda aplicação é reconhecer a presença de Jesus nesse barco que você às vezes acha que está quase afundando. Que é o Jesus que acalma a tempestade. Que é o Jesus que liberta cativos. Que é o Jesus que cura enfermos, que é o Jesus que ressuscita mortos. É na crise que você conhece mais sobre o caráter de Deus. Na crise você sabe sobre o caminho que você fez e o que você deve fazer. Mas na crise você sabe também quem é Deus. E vem uma esperança poderosa no coração sobre uma das grandes verdades a respeito de toda a crise, que finalmente elas passam. E Jesus disse: aquiete-se, mar, acalmem-se, ventos. E os ventos se acalmaram e o mar se aquietou e fez-se grande bonança. E aí qual foi a pergunta que os discípulos fizeram? Quem é este? Como assim não sabem ainda? Porque enquanto na crise uns se desesperam, outros buscam conhecer a Deus. Tem que passar pela crise? Tem que passar pela crise. Tem que encarar a crise? Tem que encarar a crise. Dá para fugir da crise? Não dá para fugir da crise. Jonas tentou e criou uma crise maior ainda para si. Então, já que tem que enfrentar a crise, cada um decide como quer fazer isso. Se em absoluto desespero ou se conhecendo cada vez mais o Senhor. Quem é este que até os ventos e o mar lhe obedecem? Porque essa pergunta ela tem dois sentidos. Primeiro, quem é este? E segundo, o vento e o mar lhe obedecem. Por que só nós não? Se até o vento e o mar lhe obedecem, o que é que está faltando para nós? A fim de que lhe obedeçamos e desfrutemos dos seus milagres na nossa vida. Vamos para o outro lado? Vamos. O Senhor vai conosco? Vou. Então essa é a nossa garantia de que ainda que venha a mais terrível tempestade, o nosso barco não vai afundar. Jesus está dentro dele. Jonas não deixa nem entrar. Tem Jonas querendo entrar no seu barco? Deixa não. Jesus no seu barco. Jesus no meu barco. Guiando a nossa navegação e nos fazendo chegar sãos e salvos. Onde importa chegar? Porque mais importante que chegar ao outro lado desse rio ou desse lago ou desse mar é chegar lá onde ele nos aguarda. De modo que finalmente descansemos de todas as tempestades da vida. Porque quando esse dia chegar, tudo terá passado e o mar já não existirá. Feche seus olhos por um instante. Nós vamos orar sobre isso tudo. Senhor Deus, nosso Pai, nós louvamos o Teu nome por mais um dia que o Senhor nos deu e pelo privilégio de chegarmos ao final desse dia frente a frente com a Tua Palavra. Tua Palavra é viva, é rica, é poderosa, transformadora, toca mesmo os nossos corações. E o nosso desejo é o de vivermos de acordo com a Tua Palavra, andando nos Teus caminhos, glorificando o Teu nome. Deus, que cada um dos princípios que hoje ouvimos pela Tua Palavra fiquem gravados no nosso coração. Que os ensinamentos que ouvimos possam dar fruto através da nossa vida. E que em tudo nós obedeçamos ao Senhor e adoremos ao Senhor com a nossa vida. Fica conosco, Pai. Dá-nos uma noite agradável. Abençoa as nossas vidas, os nossos lares. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém.